Fala, turma! E esse vídeo é para você que está estudando para o concurso do MPU. Como promessa é dívida, eu vim aqui pagar minha dívida. Essa é a primeira aula de uma série de tudo que diz respeito à legislação do MPU. Gente, eu venho batendo na tecla de que essa matéria é imprescindível para sua aprovação, porque muito se estuda penal, processo penal, constitucional administrativo, mas fato é que você, futuro servidor do MPU, vai trabalhar na instituição e, portanto, vai ter que saber como a instituição funciona. É por esse motivo que, na última prova do MPU, para analista jurídico, se cobrou, sim, gente, tema referente ao regime jurídico do MPU. Então, certamente questões objetivas sobre esse tema virão na prova. Agora eu vou além. É bem provável que a sua prova discursiva cobre novamente uma questão que diz respeito ao regime jurídico do MPU. E se você não souber, meu amigo, minha amiga, você tá fora. Foríssima, desculpa aí a imprecisão no português, mas é isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar nossas aulas. Estou muito feliz, nossas aulas gratuitas sobre legislação aplicada ao MPU. Então compartilha já com quem está estudando para o concurso do MPU, curte o vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e vamos que vamos para a nossa primeira aula. E o tema, gente, qual é o tema? Princípios institucionais do Ministério Público. E atenção, turma, atenção, porque esse tema é um dos temas mais importantes, que mais são cobrados em provas, especialmente provas de Ministério Público. Ele tá ali perdendo de pouquinho, tá? Então, somente de funções institucionais e de garantias e vedações. São os três temas ali que estão no pódio. Então esse tema é muito importante, até porque quando você compreende os princípios institucionais do Ministério Público, você tem facilitado a compreensão de todas as outras regras que estão dentro da Lei Complementar 75/93, que é uma lei que nós vamos estudar exaustivamente. Você vai cansar dela, mas não cansa de mim não, tá? Prometo que a gente vai bater na tecla tão somente dos artigos mais cobrados. Galera, nós temos aí uma gama gigantesca de questões que já foram aplicadas sobre essa lei. Mas fato é que os mesmos dispositivos, eles sempre são cobrados. Então nós vamos bater nesses dispositivos, vamos estudar muito esses dispositivos, sendo que um desses dispositivos diz respeito aos princípios institucionais do MP. Ele está lá no artigo 4 da Lei Complementar 75/93. Mas mais importante que a Lei Complementar 75/93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, é a Constituição Federal, não é mesmo? A Constituição Federal, em seu artigo 127, parágrafo 1º, ele elenca de forma expressa os princípios institucionais do Ministério Público. Olha só, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Thaisa, mas a lei orgânica diz exatamente a mesma coisa? Antes de qualquer observação aqui, deixa eu só fazer uma observação. Nossa, como eu fui aqui redundante, né? Mas é bem isso, uma observação inicial para que vocês entendam que a Lei Orgânica do Ministério Público da União, ela vem dispor de forma geral sobre a organização do MPU. Então, é óbvio que primeiro vem a Constituição, e aí, na sequência, vem a lei orgânica, porque a Constituição assim determina. Beleza, pessoal? Vamos lá ver a redação do artigo 4 da Lei Complementar 75? São princípios institucionais do Ministério Público da União. A unidade, indivisibilidade e independência funcional são os mesmos princípios, pessoal, tanto para o Ministério Público da União quanto para o Ministério Público dos Estados.
Importante registrar que a Constituição Federal organizou o Ministério Público Nacional em Ministério Público da União, que é dividido em ramos, que nós vamos estudar, vamos com calma, e Ministério Público dos Estados. Então, esses princípios institucionais aplicam-se ao Ministério Público como um todo, beleza? Podemos avançar? Ai, Thaisa, mas não tem um mnemônico aí para facilitar, não, a nossa compreensão? Gente, eu não sou muito do mnemônico, tá? Mas pode ser que ajude. Então, ó, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Antes de a gente começar a falar mais especificamente de cada princípio, tenta entender ou visualizar algum sentido para cada um desse princípio. Unidade. O nome tem que servir para alguma coisa, não tem, gente? Não tem, turma? Indivisibilidade, talvez o nome possa ajudar, que nem tanto. Mas independência funcional já é um princípio mais conhecido de todos, acho que grande parte já vai saber conceituar, mas vamos trazer algumas características que são imprescindíveis para a conceituação adequada desse princípio, porque esses princípios pessoais, eles trazem consequências práticas que são muito importantes. Vocês vão ver que várias decisões judiciais, vários precedentes jurisprudenciais têm como fundamento da decisão esses princípios. Então, vamos avançar um pouquinho mais. E aí é importante que você saiba, mais uma vez aplicando a premissa de que o nome tem que servir para alguma coisa, que os princípios institucionais são de quem? São de quem? São de quem? Institucionais. Instituição. Por isso, são institucionais. O nome tem que servir para alguma coisa. Eles existem para proteção da própria instituição, Ministério Público, pessoal. Ok? E avançando um pouquinho mais, e só lembrando do nosso início de aula, né, que dissemos que a Constituição Federal preconiza, indica os princípios institucionais, assim como a própria Lei Complementar 75, temos, portanto, o que consta na Constituição Federal? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. São princípios expressos, porque constam de forma expressa na Constituição Federal, certo? Só que vem o doutrinador, nosso querido doutrinador, sempre querendo complicar a nossa vida, e diz que também temos princípios implícitos. Então, pessoal, grave essa classificação, se vier na sua prova. É certo classificar os princípios institucionais do MP em princípios expressos e princípios implícitos? Você deve responder o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É corretíssimo. Porque a doutrina, bem como a jurisprudência, que já aceita de forma ampla, majoritária, traz um princípio implícito, que embora não previsto expressamente na Constituição, decorre da Constituição, que é o princípio do promotor natural. Se não me te lembra de alguma coisa, tipo juiz natural? Ó, para facilitar aqui na didática, eu vou analisar com vocês cada princípio individualmente. Beleza? Primeiro princípio, princípio da unidade. Lembra do Gente, eu sei que parece bobagem, mas isso vai facilitar na hora da prova se porventura cair sim os princípios institucionais. Só vai ficar faltando o princípio implícito, né? Que é do promotor natural. Mas vamos lá. Primeiro princípio, trata-se de um princípio expresso, porque consta tanto lá na Constituição, bem como na Lei Complementar 75, é o princípio da unidade. Estamos no U ainda. Unidade. E como a gente disse que o nome tem que servir para alguma coisa, pense aqui comigo. Unidade, Então, o que quer dizer o princípio da unidade? Do princípio da unidade se entende que os seus membros ou os membros do Ministério Público integram um só órgão.
sob a direção de um só chefe. Tá, Thaisa, mas isso é óbvio. Deixa eu prosseguir, só para você entender as repercussões disso. Quando a Thaisa, para quem não sabe, eu sou promotora do MPDFT, um dos ramos do MPU. Vamos estudar muito isso ainda. A Thaisa, quando ela se manifesta nos autos, quem está falando não é a promotora Thaisa, é o próprio MPDFT. Em outras palavras, pessoal, quem fala não é um membro, é a própria instituição Ministério Público. Somos o Ministério Público. Não é a Thaisa, promotora, não é o João, procurador, não. É a instituição Ministério Público. Entendem? Então, por exemplo, mais um exemplo aqui para tentar ilustrar melhor para vocês. Quando um procurador ele vai recorrer, não é o procurador que é a parte, mas é o Ministério Público que é a parte. É o Ministério Público o qual o procurador integra que é quem está recorrendo. Entenderam? Podemos passar então para o próximo? Segundo princípio também, estamos falando de um princípio expresso. Superamos a letra U e princípio da indivisibilidade. Ai, Thaís, agora o nome serve para alguma coisa? Não muito. Complicou um pouquinho, né? Indivisibilidade, mas de antemão já tenho que deixar claro aqui para vocês que esse princípio decorre do princípio da unidade. Tá, mas o que isso quer dizer, Thaisa? Quer dizer que os membros, eles não se vinculam aos processos que eles oficiam. Caso contrário, quando a Thaisa, promotora, que falou em um processo X, fosse sair de férias, em termos mais gerais, tivesse qualquer vacância de um membro do MP que falou em um processo, o processo ia ficar parado? Não, o Ministério Público ele é indivisível, ou seja, os membros não se vinculam aos processos, eles podem ser substituídos desde que necessário ou quando se fizer necessário e dentro dos parâmetros legais. Vamos lá, pessoal. É importante que vocês saibam que essa possibilidade de substituição entre os membros, ela só ocorre dentro de um mesmo Ministério Público. Então, eu, Thaisa, promotora do MPDFT, eu não posso substituir um procurador da República que é do Ministério Público Federal, em que pese sermos ramos do MPU. Somos ministérios públicos distintos. Então, essa substituição só pode ocorrer dentro de cada Ministério Público. Terceiro princípio, princípio da independência funcional. Esse aí eu acho que você já sabe qual é. Também é um princípio expresso tanto na Constituição Federal quanto na Lei Complementar 75. O que ele preconiza? A ideia geral, global dele é o seguinte: não há hierarquia entre membros e órgãos do Ministério Público. Quando a gente está na nossa atividade fim, não estou falando de atividade administrativa, não. Porque na atividade administrativa há sim uma hierarquia. Mas na atividade fim do promotor, manifestação em processos, manifestação em procedimentos extrajudiciais, quando a gente está atuando na nossa atividade fim, não há hierarquia entre nós, colegas do Ministério Público. O PGJ, por exemplo, Procurador-Geral de Justiça, ele não pode determinar a forma como o promotor vai se manifestar em processo, não. Agora, isso não quer dizer que o promotor ou membro do Ministério Público possa se manifestar da forma que bem entender. Não, há limites. E quais são esses limites? Tenho certeza que vocês sabem. Quais são? A Constituição Federal e a ordem jurídica vigente. Esses são os limites de atuação do membro do Ministério Público. E é isso que preconiza o princípio da independência funcional. Então, por exemplo, se um promotor de justiça ele recorre de uma sentença que absolveu o acusado,
o procurador de justiça, lá na segunda instância, o órgão do MP que se manifesta juntamente ao tribunal, ele pode se manifestar pela absolvição ou pela manutenção daquela sentença absolutória? Pode, por conta do princípio da independência funcional. E por fim, nós temos o princípio implícito, ou seja, aquele que não foi elencado de forma expressa na Constituição Federal, mas que decorre da própria Constituição Federal, que é o princípio do promotor natural. Thaisa, mas de onde, de qual dispositivo que a gente pode inferir que esse princípio do promotor natural decorre da Constituição Federal? Gente, do próprio artigo 5º, que preconiza o princípio do juiz natural, o artigo 5º, inciso 53, quando diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, entende-se majoritariamente que o princípio do promotor natural, ele é decorrência deste princípio do juiz natural. Ele quer dizer, em outras palavras, que o promotor, ele deve oficiar de forma prévia ao acontecimento de um fato. Deixa eu explicar melhor. A lotação, a gente fala em termos técnicos, o ofício ou os ofícios, que são os locais onde o promotor atua, eles devem ser discriminados e distribuídos mediante regras prévias anteriormente estabelecidas a um acontecimento. Caso contrário, nós teríamos aí um acusador por encomenda, um promotor ad hoc, como se diz. Então, gente, o princípio do promotor natural, ele veda justamente a criação do acusador de exceção. Sempre quando um promotor atuar durante a persecução criminal, por exemplo, ele vai atuar tendo em vista regras prévias que delimitaram a sua atribuição, o âmbito da sua atribuição. Agora, Thaisa, não existem os grupos especiais dentro do Ministério Público, por exemplo, o GAECO? Não é um grupo? Como é que funciona o GAECO? Não iria de encontro com o princípio do promotor natural? E aí, candidato, o que você acha? Iria ou não iria? O STJ já se debruçou sobre essa questão e disse que não, desde que o promotor incumbido daquela persecução penal, daquela investigação, ele tenha solicitado que o GAECO atuasse naquela investigação, naquele caso específico. Então, se essa atuação do GAECO tiver sido precedida de solicitação do promotor com atribuição para tanto, não há vedação alguma. Ok, pessoal? Esse precedente jurisprudencial é muito importante mesmo. Então, de forma bem geral, é importante que você saiba sobre o princípio do promotor natural, que ele tem por objetivo proteger tanto a própria independência funcional do promotor, porque você imagina só, se fosse possível que o Procurador-Geral de Justiça designasse um outro membro com um primeiro previamente, diante das regras que organizam ali os ofícios, já estava incumbido, ele pega e fala, não, esse promotor aqui, ele não vai se manifestar da forma como eu quero que ele se manifeste, então eu vou designar outro. Gente, isso iria de encontro com o quê? Com o princípio da independência funcional, certo? Então, o princípio do promotor natural, ele tem por objetivo proteger o próprio membro do Ministério Público, que assegura o seu pleno exercício, né, dentro das atividades fins, bem como a coletividade, que tem o direito de ser acusada, porventura, caso aconteça, por um promotor anteriormente designado ou com um promotor com um órgão de acusação a partir de critérios pré-determinados, fixados por lei e não elegidos
pelo Procurador-Geral de Justiça, ok? Por fim, falei que eu traria uma questão aqui para vocês, vou trazer duas, tá? 3. Olha só, esses princípios institucionais são cobrados, assim como eu disse anteriormente, o tempo inteiro. Então, nós peguei essa questão do concurso de analista do MPU, em que se cobrou da seguinte forma: considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do Ministério Público da União, julgue o item a seguir. Pelo princípio da indivisibilidade, a possibilidade de um procurador substituir outro no exercício das suas funções. Gente, a gente acabou de falar, é o segundo princípio, o I. Indivisibilidade, sim, é possível, é possível. Segunda questão, CESP, cartório. O fundamento constitucional do princípio do promotor natural, como nós vimos, é um promotor implícito, assenta-se nas cláusulas da independência funcional, certo? Acabamos de falar agora, né? Independência funcional é uma garantia para o próprio membro do Ministério Público e inamovibilidade dos membros do MP, perfeito. Lembra que eu disse? Imagina só se o PGJ não gosta de mim, que estou previamente, tem o meu ofício ali previamente designado para aquele caso e fala, não, Thaisa não vai se manifestar da forma como eu quero, deixa eu designar outra pessoa para esse caso específico, né? Então, isso também feriria a inamovibilidade, querendo ou não, ia ter que sair de cena. Ok, pessoal? Eu falei que seriam duas questões, mas temos só mais uma. Vamos lá. Dentre os princípios institucionais do Ministério Público encontram-se os da unidade e o da indivisibilidade. Esses princípios afastam, conforme o posicionamento mais recente do Supremo, a incidência do denominado princípio do promotor natural. Errado, pessoal. A jurisprudência é tranquila em aceitar o princípio do promotor natural, beleza? E é isso, ficamos por aqui. Não esqueça de entrar no canal, compartilhar, curtir e semana que vem tem mais, pessoal. Até a próxima!